Os destaques do bate-papo político com Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h13. Semana começa com expectativas sobre a definição do auxílio emergencial. Benefício pode ter 4 parcelas e valor mensal de R$250. Mas os parlamentares, Beto Almeida, querem mais. Bom dia, Beto Almeida. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de segunda-feira, Luzenor, e quem volta com tudo, depois que a Câmara dos Deputados aprovou a lei que pune os furas-filas, Luzenor, da vacina contra a Covid-19, será a vez do Senado analisar e votar o texto esta semana. E também, Beto Almeida, na área da pandemia, mais preocupação. O governador Camilo Santana faz apelo ao Ministério da Saúde para liberar novos leitos de credenciamento na rede hospitalar do Ceará para tratamento de pessoas com a Covid-19. E não apenas o governador Camilo Santana, Luzenor, que esteve participando de reunião de governadores nesta semana que passou, mas eles voltam de novo a fazer pressão por mais leitos de Covid e também liberação de vacinas que ainda não foram aprovadas pela Anvisa. E ainda, Beto Almeida, guerra pela redução dos impostos sobre os combustíveis tem novo capítulo. Mensagem do governo federal pressiona governos estaduais a baixarem ICMS sobre o diesel e a gasolina. E em plena quarta-feira de cinzas, dizendo aí, a Câmara Municipal de Fortaleza vai ter, sabe o quê? Embate no plenário, porque está prevista lá votação do projeto de reforma da Previdência Municipal dos Servidores. Alerta geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18, uma semana que começa com muitas expectativas, principalmente em relação à definição do auxílio emergencial. Quem chega agora com outras informações sobre a agenda política a ser cumprida em Brasília, com reflexo na vida de milhares de cearenses, é o repórter Carlos Silva. O auxílio emergencial vem aí. Avançam as negociações e o entendimento entre a cúpula do Congresso Nacional para a implantação de uma nova etapa do benefício com 3 ou 4 parcelas e valor mensal de R$250. O acordo selado entre Executivo e Legislativo prevê que a nova etapa do auxílio emergencial esteja vinculada à aprovação da proposta de emenda à Constituição PEC do Pacto Federativo. As negociações apontam que a ideia é inserir uma cláusula de estado de calamidade dentro da PEC para ativar um novo orçamento de guerra para o pagamento exclusivo do benefício, que pode alcançar 32 milhões de brasileiros. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os repasses ocorreriam em março, abril, maio e junho. Mais de 1 milhão de cearenses deverão ser contemplados com a renda extra a ser paga pela União. O acordo foi fechado, mas o desafio entre líderes do governo e do Congresso Nacional é fazer a maioria absoluta do plenário das duas casas aceitar o relatório modificado do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, e aprovar o texto sem modificações a ser apresentado na próxima quinta-feira, dia 18. As articulações sobre a agenda do Congresso Nacional, que tem o auxílio emergencial, a vacinação contra a Covid-19 e o orçamento da União de 2021, mobilizaram também os governadores em reuniões com os presidentes da Câmara e do Senado. O governador Camilo Santana foi um dos presentes à reunião. Camilo vem defendendo prioridade para o auxílio emergencial e agilidade na compra de vacinas. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Tem mais sobre o auxílio emergencial. O acordo para a votação do benefício impõe cortes de gastos para o poder público. Carlos Alberto. O acordo entre a cúpula do Congresso Nacional e o governo federal para a viabilização do auxílio emergencial impõe sacrifícios e restrições aos governos estaduais e municipais quanto às novas despesas administrativas. Dentro desse acordo, em caso de emergência fiscal, a União, estados e municípios não poderão promover funcionários, ficarão impedidos de dar reajustes, fazer concursos, serão suspensas a criação de despesas obrigatórias e poderão ser reduzidos até 25% da jornada do servidor, com redução de salário. Outra medida,
Despesas obrigatórias deixarão de ser reajustadas pela inflação em caso de emergência fiscal e somente os benefícios previdenciários e o BPC aumentarão de acordo com a alta de preços. Outra restrição: será permitido contingenciar recursos em estados e municípios, como ocorre com o governo federal, e todas as esferas do governo precisarão integrar as regras fiscais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, regra de ouro e teto de gastos. O pacote do ajuste fiscal impõe ainda que haverá um ano para ajustes das contas para o governo federal, estados e municípios quando estiverem em emergência fiscal. Haverá, porém, uma espécie de bônus aos governos estaduais e municipais. A União vai destinar a estados e municípios uma parcela maior da sua fatia na arrecadação de royalties e participações. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, avançaram as negociações sobre o auxílio emergencial e há também nesse cenário uma boa notícia. O Ministério da Economia, que no primeiro momento falava sobre 32 milhões de beneficiários nessa nova etapa do auxílio emergencial, que poderá ser pago em 4 parcelas e com valor mensal de R$ 250, agora a semana começa com a previsão de que dentro do acordo entre o Congresso Nacional e o Governo Federal, pelo menos 40 milhões de pessoas serão contempladas nessa nova etapa da ajuda da União a quem está desempregado ou a quem perdeu a renda. O certo, jornalista Beto Almeida, é que nós estamos diante dessa realidade. Os deputados federais e senadores já têm a convicção sobre a necessidade de inserir esse novo valor do auxílio emergencial dentro da proposta orçamentária, cujo primeiro relatório já deverá ser apresentado na próxima quinta-feira pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. Claro que os deputados federais e senadores, muitos se opõem a esse valor inicialmente projetado pelo Ministério da Economia, de R$ 250, e vão tentar convencer os aliados do governo federal que é importante que esse valor suba um pouquinho a mais, talvez até além de R$ 300. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Você falou aí no número, Luciano, dos 40 milhões de pessoas que o governo espera beneficiar com esse com essa nova versão do auxílio emergencial agora para 2021. É um número bem inferior, para dizer a verdade, em relação à quantidade de pessoas que receberam o benefício no ano passado, que foram de 67 milhões de brasileiros. Só que os técnicos, eles dizem o seguinte, eles estão querendo focar melhor o benefício agora em 2021, destinando apenas aquelas camadas mais pobres da população. O governo avaliou que, por exemplo, no ano passado, muita gente recebeu o benefício sem que, de fato, fizesse jus ao pagamento, o que não deixou de ser verdade. Uma prova disso, por exemplo, é que nós vimos camadas, por exemplo, de servidores públicos, como os próprios militares, que receberam e não deveriam ter recebido porque não era para eles que estavam destinados, como também outros servidores públicos em outras esferas. Então o governo parece que quer agora passar, vamos dizer assim, um pente fino em relação ao percentual e principalmente ao perfil de pessoas que vão receber essas 3 ou 4 parcelas do auxílio emergencial, provavelmente 4. Outra coisa, Luciano, é que os técnicos estão tentando agora definir, por exemplo, como vão ser os critérios. Uma das coisas que se pergunta muito é o seguinte, por exemplo, as mães solteiras, elas tinham direito no ano passado ao benefício em dobro. Em vez de 600, elas recebiam 1.200, exatamente porque elas eram mães solteiras, na maioria das vezes, ou não solteiras separadas, mas que eram chefes de família, chefiavam seus lares. Então elas tinham direito a esses R$1.200. E agora, será que nós vamos ter, por exemplo, seja qual for o valor do auxílio emergencial, as mães solteiras vão ter esse direito em dobro? É isso que os técnicos também estão debruçados essa semana para definir, colocar, como se diz, as coisas na mesa, o jogo na mesa, até porque, Luciano, isso, como você já também colocou,
tem que ser feito agora a toque de caixa. O orçamento já está muito atrasado. O auxílio emergencial tem que entrar dentro da proposta orçamentária. E a expectativa é que até quinta-feira nós já tenhamos algum parecer, alguma coisa bem encaminhada sobre isso. Lembrando... Para o pagamento ser feito a partir do mês de março. De março. Afinal, Beto primeiras Almeida, semanas logo. É crítica a situação de empobrecimento de milhões de brasileiros que ao longo do segundo semestre de 2020 ou a partir do mês de abril até dezembro do ano passado acabaram tiveram a ajuda do governo federal por meio do auxílio emergencial. Então, esse contingente enorme de pessoas está desde o dia 1º de janeiro sem renda, sem faturamento, sem dinheiro para comprar o básico para dentro de casa. E como chega com essa necessidade da pressa, como você diz, porque quem tem fome, quem está desempregado, contas batendo na porta, como se diz, não pode esperar, é que o governo está avaliando, que vai fazer isso por meio de medida provisória. Ou seja, não vai esperar aprovar um projeto de lei, porque isso leva tempo, isso tem todo um projeto de lei, tem todo um trâmite a ser cumprido. Já a medida provisória não, ela é rápida. Então, e além do mais, o governo tem também um aspecto que é interessante. Quando ele trata de uma medida provisória, o que está lá acordado, como se diz, acertado, não vai sofrer alteração, diferente de um projeto de lei. A medida provisória se estabelece ali, se define os critérios, ela vira medida e a partir dali já começa a ser pago. Então, todos esses critérios, todos esses detalhes, nós vamos conhecer de forma mais aprofundada ao longo dessa semana, muito provavelmente ali pela quinta-feira. Que a semana seja de boas notícias nesta área do auxílio emergencial. São 7 horas e 28 minutos. A guerra para a redução de impostos sobre os combustíveis que opõe governo federal e governos estaduais também é outro assunto da agenda política desta semana, como conta o Sátiro Salles. O novo capítulo da queda de braço entre o governo federal e os governos estaduais para a redução da carga tributária sobre os combustíveis. Este novo capítulo é marcado pela decisão do presidente Jair Bolsonaro de encaminhar ao Congresso Nacional, nessa última sexta-feira, um projeto que altera a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. O governo tenta sinalizar para os caminhoneiros que mantêm o compromisso de lutar para cumprir uma das promessas para a categoria, que é a redução dos impostos, e como consequências, a diminuição do preço dos combustíveis, principalmente o diesel. A proposta, que depende da aprovação da Câmara Federal e do Senado para vigorar, prevê que a definição das alíquotas do ICMS sobre combustíveis pelos estados e pelo Distrito Federal vai precisar de um aval do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ. O Conselho reúne os secretários estaduais de Fazenda e o projeto estabelece ainda que a cobrança dos impostos vai caber aos estados de destino onde ocorrer o consumo do combustível. O presidente Jair Bolsonaro abriu uma guerra com os estados e deixou no colo dos governadores a pressão para reduzirem o ICMS. O argumento do presidente é que os governadores estariam aumentando a arrecadação do ICMS toda vez que há o reajuste no preço do combustível. Com informações dos bastidores políticos para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. E daqui a pouco a gente vai falar sobre a agenda do governador Camilo Santana, que conversou com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e volta esta semana a Brasília para pedir, ao lado de outros governadores, mais atenção do governo federal com a compra de vacinas e também com o credenciamento de leitos para o atendimento às vítimas da Covid-19. Vamos conversar também com a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular do Ceará sobre a agenda nas escolas nesse período da pandemia. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. O governador Camilo Santana volta a expor ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a gravidade da pandemia da Covid no Ceará e pede mais leitos credenciados para o atendimento às vítimas da doença. Agora as informações com Cid Ferreira.
E o governador Camilo Santana voltou a conversar neste domingo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, expôs a gravidade do quadro da Covid-19 no Ceará e pediu mais vacinas e mais leitos hospitalares para os pacientes infectados pela doença. Camilo tem sido incisivo nos últimos 10 dias sobre a necessidade de uma mobilização geral para conter o avanço da pandemia que deixa hospitais lotados e vários setores da economia travados, com ameaças de fechamentos de empresas e demissões. As medidas adotadas com recomendações para que as pessoas permaneçam no distanciamento social e evitem as viagens no final de semana, que seria dedicado às festas carnavalescas, deixaram as estradas com menos movimento e áreas de lazer esvaziadas. As mensagens sobre a crítica situação na rede pública e particular de saúde começam a mexer com as pessoas e as levam a uma reflexão para a necessidade da adoção de cuidados básicos para a Covid não se aproximar. A nova conversa por telefone entre o governador do Ceará e o ministro da Saúde mostra um quadro com mais preocupações na pandemia, aumento do número de pessoas infectadas, profissionais de saúde em ritmo de exaustão, hospitais lotados e falta de leitos de enfermaria e de UTI, unidade de tratamento intensivo. Camilo recorreu ao ministro para pedir socorro em nome dos cearenses. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Cid Ferreira. São 7h34. Antes do início desse período do carnaval, que não está neste ano de 2021, tendo as tradicionais festas em municípios do interior e da região metropolitana de Fortaleza, a expectativa era sobre o funcionamento das escolas particulares. As escolas mantiveram o calendário com atividades em sala de aula, dentro desse sistema de aulas remotas e online. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular do Ceará, Andréia Nogueira. Presidente, vice-presidente Andréia Nogueira, seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Estamos, neste momento, em um período que tradicionalmente tem a folia e todo mundo fica de folga, mas em 2021 é um ano atípico com a pandemia da Covid-19 e como está o funcionamento das escolas particulares nesse exato momento? A expectativa é de uma presença tanto quanto antes do período desse feriado para muitos, para alguns que também viajaram. Seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral, Andréia. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. Muito obrigada aí pelo espaço, certo? E, de fato, vivemos um momento atípico com a pandemia. E agora, nesse período, não era, de fato, um período de festividade, de aglomeração. Então, nós, educadores, entendemos isso. O governo do estado nos solicitou para alinhar o feriado de carnaval para ter um funcionamento normal e nós de pronto atendemos, passamos a alinhar apenas com o sindicato dos professores, aquele jeito resguardado, mas também o sindicato possíveis, né, o nosso estado, a cidade de Fortaleza, a cidade de evitar aglomerações, de que o vírus realmente saísse do interior e viesse a capital para o interior. Então, a escola está funcionando normalmente, segunda, terça e quarta, com as suas atividades. Os pais também compreenderam esse momento e eu tenho certeza que hoje a presença será de 100% nas nossas escolas. Andréia, nós estamos chegando a quase um mês de início do ano letivo nas escolas particulares. Nesse período de aulas presenciais, nós tivemos casos registrados de Covid, de pessoas infectadas entre funcionários e professores das escolas particulares? Luzenor, na tá entendendo? O que a gente tem observado é que está vindo de fora para dentro. As escolas, desde julho, ela vem cumprindo com muita responsabilidade os protocolo da educação, protocolo das medidas sanitárias. Né, algumas séries já fecharam em algumas escolas, porque o vírus ele está aí ainda. Nós ainda não tem, né, a vacina está iniciando agora. Mas o que eu tenho a dizer a vocês e à população é que a escola está 6 meses
indo com sinceridade todo o protocolo da educação. A gente teve um retorno das atividades presenciais com muito êxito, né? É constatado que em escola o índice de disseminação é muito baixo, então, assim, mesmo com essa alta que acontece no nosso estado, eu acredito que escola é um ambiente, sim, seguro e é onde crianças e adolescentes devem estar para esse momento. Até mesmo, Luzenor e Beto, porque a escola é um espaço onde a gente também educa e disciplina criança, adolescente e adultos, né? Enfim, toda a comunidade escolar. E nós temos contribuindo bastante para essa nova cultura da utilização da máscara, para o distanciamento social. Para você ter ideia, no início de cada aula, há um reforço sobre desses cuidados, né, que nós devemos ter nesse novo normal que vivemos na pandemia, que é o cuidado da utilização da máscara, da higienização das mãos, com álcool gel, em lavar também as mãos, né, e com social, medidas pequenas, mas tão importantes ao combate à Covid-19. Professora Andréa, conosco também o jornalista Beto Almeida. Professora Andréa, bom dia. Desde que as aulas foram retomadas agora em janeiro deste ano, o Cinep já tem algum levantamento, vamos dizer assim, dos casos que, mesmo de forma isolada, acabaram sendo verificados nas escolas, seja de algum professor que foi detectado com Covid ou de crianças? Existe algum levantamento atualizado do Cinep sobre isso? Beto, infelizmente eu não tenho esses dados, para a gente fica muito difícil, porque são várias escolas, as escolas não comunicam, a gente não tem essa estatística, certo? Mas assim, desde já eu digo que hoje a escola caminha com as atividades presenciais, né? Todos os profissionais da educação antes de tornar este, né, para poder retornar. E hoje a gente realiza a notificação ao sistema Covid Tracker da Prefeitura, que é um sistema de monitoramento e rastreamento. Né? Todo aluno que deu positivo, o professor, a escola deve notificar a prefeitura de Fortaleza no sistema da Covid Tracker. Isso é muito bom, né, porque há um controle maior. A gente, desde o início, lutamos pela retomada das atividades, mas sempre com responsabilidade. O Cinep sempre vai acudir especialistas, né, para essa retomada, com epidemiologista, com infectologista, explicando aos associados a nossa importante função, um momento tão difícil que vive o mundo. São 7h45. Nós ouvimos aqui no Jornal Alerta Geral a vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular do Ceará, Andréa Nogueira. Professor, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral e, em poucas palavras, quer dizer que os pais podem ficar tranquilos que o ambiente interno das escolas particulares é seguro nessa luta contra a pandemia da Covid-19? Seguindo os protocolos, sim, a escola é um ambiente seguro, temos demonstrado isso ao longo desses 6 meses, viu? Inclusive, eu gostaria só de aproveitar o espaço, né, e solicitar também para que o governo do estado autorize as primeiras e segundas séries do ensino médio, simplesmente ainda não teve a autorização, né, e também os alunos do ensino superior. Muito importante, Luzenor, esses adolescentes, jovens, adultos, realmente com psicológico muito abalado, com idade, essa síndrome, e não se justifica esse nível, né, essa turma de primeira e segunda série do ensino médio e ensino superior estarem fora dos espaços da escola, até mesmo que é o grupo que sai para ir para a praia, quer ir para o shopping, para as festas. Então, aproveito o espaço para também reforçar o governo do estado, essa retomada, também a autorização da primeira e segunda série do ensino médio e dos alunos do ensino superior. Um bom dia a todos e obrigada aí pelo espaço. Mais uma pergunta, nesse caso dessa reivindicação do sindicato para a retomada das aulas no nível médio e superior, o sindicato já levou essa reivindicação ao governador Camilo Santana, vice-presidente? Levamos, sim, levamos desde o ano passado.
eu acreditava que esse ano, né, não só eu, mas toda a categoria, o ano letivo de 2021 seria com todas as séries e também com os alunos do ensino superior, mas infelizmente isso não aconteceu. Estamos reiterando, sim, né, o governo do estado e mostrando a necessidade desses alunos também estarem, né, em sala de aula. Nós estamos cumprindo os protocolos e é muito importante a retomada deles também na forma e agora nesse momento no ano letivo de 2021. Agora sim, obrigado, vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Particular do Ceará, Andréa Nogueira. A senhora, um bom início de trabalho, saúde para todos que fazem as escolas particulares do Ceará, o ensino público do Ceará, a toda a população cearense. É o que nós mais precisamos nessa corrida, à procura, em busca, na espera da vacina contra a Covid-19. E a senhora, professora Andréa, o nosso muito obrigado. São 7h44. Eu vou virar um bloco aqui, jornalista Beto Almeida, mas antes, só perguntar para você o seguinte: em todas essas palavras ditas pela professora Andréa Nogueira, que é vice-presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará, ficou a imagem transmitida de segurança, Beto Almeida, para quem está dentro da sala de aula. Claro que ela fez uma referência que já também foi alvo de comentário nosso, que o risco é no transporte, no deslocamento entre residência e a escola, onde as pessoas, tanto pais quanto alunos e professores, podem também ficar vulneráveis à contaminação pela Covid-19. Mas dentro da escola, pelas palavras da professora Andréa Nogueira, está um ambiente bem seguro. E uma coisa que ela falou aí, Luizador, que eu concordo é o seguinte: se crianças menores, que teoricamente são mais difíceis de você lidar e de ficarem mais atentas às condições de prevenção, por que não, por exemplo, o pessoal do ensino médio, que são adolescentes, deveriam ser muito mais conscientes, e também o pessoal que já está no ensino superior? E essa observação que ela faz, jornalista Beto Almeida, ao se referir sobre os jovens que são matriculados no ensino médio ou no ensino superior, são pessoas que estão aí inquietas para sair do ambiente de casa e que também ficam circulando com mais frequência. E claro, com a escola, com a sala de aula, com a aula presencial, talvez nós tenhamos esses jovens, esses estudantes mais atentos à qualidade do ensino, ao aprendizado e principalmente cumprindo tarefas que os tiram do dia a dia, das festas e dos passeios. Alerta geral. São 7h49. Eu volto para finalizar o bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, falando sobre a agenda da Câmara Municipal de Fortaleza neste suposto período de carnaval, jornalista Beto Almeida. Suposto período de carnaval, porque para muitos seria um período de folia, mas diante de tantos casos de Covid-19, de pessoas infectadas, por prudência, os governos estaduais e municipais recomendaram maior distanciamento social, sem os foliões estarem nas ruas. Geralmente, nesta segunda-feira, Beto Almeida, de carnaval, você estaria às margens do rio Jaguaribe, ou então na serra do maciço do Baturité, no friozinho de Guaramiranga, ou mesmo no litoral do Ceará, curtindo a folia. Mas infelizmente o momento é diferente, Beto Almeida. É bem diferente mesmo, mas aqui, pelo menos em Fortaleza, para a Câmara Municipal de Vereadores, Zenon, eles estão lá atuando em consonância com o que diz o decreto do governo estadual e também do decreto do prefeito José Sardo. Isso significa dizer o quê? Que os serviços deverão estar funcionando hoje, amanhã, quarta, enfim, a semana toda aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Quando eu digo funcionando, hoje, por exemplo, não é dia de sessão, todo mundo sabe que segunda-feira não é dia de sessão nas casas legislativas, mas comissões técnicas, serviços administrativos da Câmara funcionando, e o bicho vai pegar mesmo quando? Quarta-feira de cinzas, tá? Quarta-feira, 17, tem dia de sessão, está previsto o dia de sessão na Câmara Municipal de Fortaleza, e tem pautas, são polêmicas, como é aquela da votação da lei orgânica que faz mudanças e readequações na proposta de reforma da Previdência dos Servidores Municipais. É polêmica? É. Desde semana passada, quando o projeto finalmente começou a ser tratado lá pelos vereadores, que começaram as manifestações, reclamações de servidores, querendo audiência inclusive com o prefeito José Sardo. Isso nós teremos de volta em plena quarta-feira de cinza. É bom que se diga o seguinte, Luziano.
Esta é uma tarefa que ficou para o prefeito José Sarto. Quando a reforma da Previdência foi aprovada, a recomendação era que as casas legislativas, tanto no âmbito estadual quanto também nas câmaras municipais, elas deveriam fazer suas adequações ao que foi aprovado pelo Congresso Nacional. A Assembleia Legislativa já fez aqui o que tinha que fazer em boa parte dessas adequações. O prefeito Roberto Cláudio, no entanto, acabou empurrando e deixou para o prefeito José Sarto essa tarefa. Mas é aquela história, é algo que vai render muitas reclamações, que vai precisar de uma atuação incisiva e forte da liderança do governo na Câmara de Fortaleza e principalmente do jogo de cintura do prefeito José Sarto, não tenha dúvida. Os servidores estão reclamando? Estão, mas é uma matéria que não dá mais para perder tempo e não dá mais para ficar postergando. 7 horas e 52 minutos. A você, Beto Almeida, um bom início de semana. A você, ouvinte internauta, uma boa segunda-feira. Um bom dia a todos e até amanhã.